Hoje eu falarei o caso, talvez você até já tenha escutado este caso, mas para as nossas reflexões é muito importante. O Dr. Bezerra de Menezes estava na época ainda como estudante de medicina no Rio de Janeiro e estava com dificuldade de dinheiro. A pensão estava atrasada, lá as contas dele na escola também estavam atrasadas e ele estava com dificuldade porque o pai dele entrou num processo de dificuldade econômica. O pai morava no Ceará, entrou num processo de dificuldade e ele, naquela dificuldade imensa, fazendo as preces dele, e ele apareceu um rapaz que disse que queria tomar aula com ele. O Bezerra, quando jovem, deu aula de latim, deu aula dessas partes humanas, mas o rapaz disse que queria tomar, e ele perguntou, mas aula de quê? O rapaz disse de matemática. Aí ele, de matemática? Mas ele disse, eu não sou bom em matemática, mas o rapaz queria tomar aula de matemática. E ele, precisando, acertou, deu o preço, e o rapaz disse, eu vou pagar adiantado, que eu não quero gastar o dinheiro, então eu vou lhe pagar. Pagar logo 3 meses de aula, e deu dinheiro para ele, ele não queria, mas a necessidade era grande, e o rapaz ia tomar aula, e o Bezerra pegou aquele dinheiro que foi suficiente para ele pagar a pensão lá e ajeitar as coisas da escola dele. E o Bezerra vai para a biblioteca procurar livros de matemática para começar a estudar para dar aula para o menino, que marcou 8 dias depois. E esse rapaz não apareceu. Não apareceu, simplesmente não apareceu. E o Bezerra não deu aula. O tempo passou, o Bezerra se formou, o Bezerra entrou no exército, depois teve que sair do exército, começou a trabalhar medicina, o Bezerra foi vereador na cidade do Rio de Janeiro, foi deputado federal, o Bezerra foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Aí o Bezerra largou e começou a tomar o caminho do espiritismo. Mas o Bezerra era médico alopático, normal. E ele foi cirurgião, médico alopático, mas ele indicava, geralmente a pessoa procurar um médico homeopata, ele indicava muito. E ele recebia receita lá da Federação de Homeopatia. Quando ele recebe uma comunicação lá na Federação pelo médium, o Frigg, ele recebe uma comunicação do Santo Agostinho, dizendo para ele começar a estudar homeopatia, para ele começar a trabalhar com homeopatia. E ele disse, mas como? Homeopatia aqui é de graça. Não, você vai trabalhar, você vai viver disto e você vai receitar também aí de graça, não tem problema nenhum. Aí ele disse, mas e como é que eu vou começar, vou procurar um colega e começar? Ele disse, sim. Mas ele disse, mas eu ainda estou preocupado, será que vai dar certo? Aí o Espírito responde, não se preocupe, que você será ajudado do mesmo jeito que nós mandamos aquele estudante tomar aula de matemática com você e nunca mais voltou. Não se preocupe que nós daremos um jeito de você receber ajuda igual como você recebeu daquele estudante de matemática. Aí é que ele caiu em si depois de tantos anos, acho que mais de 30 anos depois, é que ele veio perceber que aquele estudante foi encaminhado. Você veja como é o caminho da espiritualidade, como é que ele trabalha. Naturalmente, que Bezerra de Menezes ia ter um grande significado no meu espírito, que ele seria
depois o coordenador do Espiritismo no Brasil, vai ficar conhecido como Kardec brasileiro. Então ele tinha uma proteção especial. E no caso dele, o mentor espiritual dele era o Santo Agostinho. Vê a tremenda responsabilidade que estava nas costas dele. Não era à toa que ele tinha esse mentor, porque o significado que o Espiritismo ia ter no Brasil. E ele ia ser de uma importância fundamental. Então esse caso vale a pena a pessoa conhecer, entender, refletir e ver aonde a espiritualidade é capaz. Então diz para ele, vai ser ajudado do mesmo jeito que nós mandamos aquele estudante tomar aula de matemática com você. O caso é para as nossas reflexões. Muito obrigado pela consideração. Se você for gostando desses vídeos, passe para frente. Também nessa série, eu gravei aqui no estúdio do Max, tem a série o Evangelho de João, o Inconsciente Puro e o Espiritismo, que eu fiz uma ligação do Evangelho de João com o trabalho do Jorge Andréa e o Espiritismo. É uma série, está lá. E também tem a série, outra série, que é Atos dos Apóstolos, Mediunidade e o Espiritismo, que também foi gravada essa série. Se você quiser, entre nessa série para ter uma ideia, para entender essa sequência desse raciocínio. Muito obrigado e até o próximo encontro nosso.